Alunos dos sétimos anos A, B e C da Escola Fazenda Grande. Muito bom falar com vocês. Aqui é o Ayrton, professor de matemática. Eu resolvi gravar este vídeo porque a matéria da 10ª lista de exercícios ela é assim um pouco complicada para vocês entenderem somente com o que está escrito lá no que foi disponibilizado pela escola, tá? Então, eu vou resolver alguns exercícios para vocês e eu espero que vocês entendam o que eu vou explicar. Por exemplo, o exercício 2A, que eu coloquei lá para vocês resolverem, sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por exemplo, exercício 2A. Então, lá diz o seguinte: com 10 quilos de trigo, podemos fabricar 7 quilos de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 quilos de farinha? Então, as grandezas que a gente tem aqui são as seguintes, ó. A gente tem trigo e a gente tem farinha, ok? Quando ele fala aqui em trigo e farinha, o trigo ele está ainda em estado natural, né? Aí você vai moer ele tudo, tirar algumas impurezas e você vai obter a farinha. Então, ele está falando lá que quando ele tem 10 quilos de trigo, ele consegue fazer 7 quilos de farinha, ok? Aí ele está falando quantos quilogramas de trigo serão necessários para fabricar 28 quilogramas de farinha? Então ele pergunta, quantos quilogramas de trigo? Você não sabe quanto que vai precisar, então é X, certo? E de farinha? Ele quer fabricar 28 quilos de farinha, tá bom? Então, por exemplo, aqui você tem que associar o 10 quilos de trigo corresponde a 7 quilos de farinha. X quilos de trigo, você vai conseguir fazer 28 quilos de farinha, tá? Aí você vai montar uma fração. Ela vai ficar assim, ó. 10 sobre x é igual a 7 sobre 28. Agora, uma pergunta fundamental que vocês têm que saber é o seguinte, ó. Se com 10 quilos de trigo eu faço 7 quilos de farinha, se eu vou fazer 28 quilos de farinha, vocês concordam que eu vou precisar de mais trigo? Ou seja, quanto mais trigo eu usar, mais farinha eu vou fazer. Vocês concordam? Quanto mais trigo eu usar, mais farinha eu vou fazer. Ou seja, se eu aumentar trigo, vai aumentar a farinha. Se eu diminuir trigo, vou fazer menos farinha. É isso que são grandezas diretamente proporcional. Se você aumenta uma, aumenta a outra. Se você diminui uma, diminui a outra também. Como eu expliquei lá, toda vez que aumenta uma e aumenta outra, ou diminui uma, diminui outra, isso aqui são grandezas diretamente. Desculpe a letra, porque aqui estou numa proporcional, diretamente proporcional. Tá? Quando elas são diretamente proporcionais, você basta aplicar a regrinha, a multiplicação em cruz. Em cruz é isso, ó. Sempre aquele que tiver o valor que você não sabe vai vir primeiro. Por exemplo, 7 vezes x, 7x. É igual a 10 vezes 28. Ora, 7x, 10 vezes 28 é 280, certo? Certo. O 7 não está multiplicando o x aqui, ó. Está multiplicando. Você vai deixar o x sozinho, porque você quer achar o valor de x. Então vai ficar x é igual a 280. Como o 7 estava multiplicando, ele vai vir para cá dividindo.
Quanto é 28 dividido por 7? É 40. Então, para este exercício, a resposta seria, para eu fabricar 28 quilos de farinha, eu vou precisar de 40 quilos de trigo. Entenderam? Tá? Você simplesmente aplicou a multiplicação em cruz, porque elas são diretamente proporcionais. Ou seja, você para fabricar mais farinha, você precisa ter mais trigo. Ok? Facinho, né? Vamos fazer o outro. O outro é o seguinte, ó. O outro diz o seguinte, ó. É o 2B. Ele fala o seguinte, ó. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Então, pedreiro é uma grandeza, certo? Pedreiro e a outra é a horas. Então, ele tem aqui, ó, preste atenção. 8 pedreiros fazem um muro em quantas horas? 72. Aí ele pergunta, quanto tempo? Tempo é hora, certo? Então, o X vai vir aqui embaixo. Ó. Você não sabe o X. Levarão 6 pedreiros. 6 pedreiros. Preste atenção. Preste atenção agora. Aqui é o seguinte. Se eu diminuir o número de pedreiro, vou precisar de mais tempo para fazer o mesmo muro, você concorda? Porque se fosse ao contrário, se eu aumentasse o número de pedreiro, eu iria fabricar eu ia fabricar em menos horas, ou seja, eu tenho mais gente trabalhando, eu vou precisar de menos tempo para fabricar, para construir o meu muro, certo? Então, o que quer dizer esse exercício aqui, ó? Eu estou diminuindo o número de pedreiro, logo eu vou ter que ter mais hora para fazer o mesmo muro, vou levar mais tempo, é lógico, vou ter menos gente trabalhando, vou precisar de mais tempo para fazer. Então são grandezas inversamente proporcionais. Eu diminuo essa, mas eu aumento essa. Então elas são inversamente. Isso precisa saber. É inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Tá? Quando é inversamente proporcional, a gente tem que fazer uma técnica que eu expliquei lá para vocês, tá? Quando é inversamente proporcional, eu inverto uma fração. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é montar exatamente como está aqui. Vou montar a fração, é 8 sobre 6, igual a 72 sobre x. Essa é a fração integral que eu tive que montar. Só que eu descobri que é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu tenho que inverter. Então vai ficar assim, ó, presta atenção. 8, eu mantenho uma e eu inverto a outra. Quem está embaixo passa em cima. E quem está em cima passa para baixo. Ah, agora sim. Agora é só aplicar a regrinha da multiplicação em cruz. Vai ficar sempre aquele valor que eu não conheço vem primeiro. 6x igual a 8 vezes 72, certo? 6x é igual a 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 7, 56, com 1, 57. Ok? Agora, o x não está multiplicando? O 6 está multiplicando o x, não tá? Ele vai passar para cá dividindo para deixar o x sozinho para você descobrir. X é igual a 5, 7, meia dividido por 6. X é igual a 9, né? 56 dá 9, 6 vezes 6, 36. 96. Então, se eu tinha 8 pedreiros para fazer um muro, eu levava 72 horas, como eu diminuí o número de pedreiros, né? Eu tirei 2 pedreiros, porque eles ficaram adoentados, eu tirei 2 pedreiros, eu precisava de mais horas, vou precisar de 96 horas para fazer. Entenderam? Muito bem, vou fazer mais um só,
para vocês entenderem esses exercícios e não terem dúvida, tá? Agora eu vou fazer este exercício aqui, 2C. 2C, exercício 2C. 2C. Um corredor gastou 2 minutos para dar uma volta num circuito a velocidade média de 240. Então eu tenho minutos, essa é a grandeza, minutos e velocidade média. Velocidade média, tá? Velocidade média. Aí eu tenho o seguinte, 2 minutos, 210 quilômetros por hora. Quanto tempo o corredor gastará para percorrer um circuito a velocidade média de 140? 140, velocidade média, ele está pedindo minutos, você não sabe quanto é, certo? Não sabe quanto é. Então, o que você vai fazer? Preste atenção. Se eu diminuir a velocidade, você concorda que eu vou precisar de mais tempo para correr? Para atingir o mesmo percurso? Por quê? Eu diminuí a minha velocidade. Se eu tivesse aumentado minha velocidade, eu ia chegar mais rápido, mas eu fiz o contrário. Eu diminuí minha velocidade, então eu vou aumentar os meus minutos. Então, de novo, é inversamente proporcional, tá? Então, como eu já disse no exercício anterior, a primeira coisa você tem que montar o exercício exatamente como ele está aí, ó. 2x igual a 210 sobre 140. Só que elas são inversamente, lembra? Se é inversamente, eu vou inverter esse cara aqui. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. É igual a 210 sobre 140. Agora sim eu aplico a propriedade em cruz. Vai ficar, o valor que eu não conheço vem sempre em primeiro, vai ficar 140x é igual a 2 vezes 210. Ok? 140x é igual a 420. X é igual a... O 140 não está multiplicando aqui, ele passa para cá fazendo o contrário, dividindo. X é igual a 420 dividido por 140 dá 3. Então, eu diminuí a minha velocidade, obviamente eu aumentei a quantidade de minutos e o resultado é 3. Tá ok? Tentem, por favor, fazer os outros exercícios. Se tiverem dúvida, me escrevam um e-mail e eu espero que vocês tenham entendido, ok? Um abraço, até mais. Tchau.